que recebeu uma série de pessoas conversando sobre gestos, lendo alguns textos, entre eles o Charles, que veio falar sobre o Willem Flusser, que é um filósofo tcheco-brasileiro, que vai explicar melhor, vai falar um pouco dele, que tem um livro que se chama Les Gestos, Gestos, que tem uma maneira muito particular de ler gestos, que vai falar um pouquinho pra gente. E a Luísa, a gente chamou ela no SOS, que a gente se deparou com um texto incrível chamado Notas sobre o Gesto, do Giorgio Agamben, que é esse filósofo italiano contemporâneo, e é um texto difícil. E a gente lia ali, não entendia nada. E aí, conversando com a Luísa, um dia ela falou, vamos tentar destrinchar esse texto, e foi maravilhoso, e a gente está trazendo isso um pouco aqui também para partilhar com vocês. Então, esses dois o livro Les Gestes não tem como colocar na internet, é um livro que está esgotado. Ele tem, eu tirei uma cópia, mas até o Charles traduziu um pedacinho. Se ele liberar, a gente coloca lá no blog para download. E o texto Notas sobre o Gesto é uma tradução de como é que chama isso? Um texto, né? Um ensaio específico de um livro que chama Meios Sem Fim. O livro dele com vários ensaios, e só esse ensaio está traduzido em português. Eu também posso disponibilizar lá no blog do Sem Gestos, tá? semgestos.blogspot. Depois vocês procuram lá quem se interessar para download. Então, a gente vai começar com a Luísa, depois o Charles fala um pouquinho, e depois a gente abre para perguntar no final para a gente conversar mais, tá? Porque são conceitos também que precisam de um tempinho para a gente destrinchar. Agradecer a presença de vocês, né? Agradecer a presença dos meus amigos queridos que estão aqui participando do projeto aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Precisa mesmo, gente, do microfone? Precisa, logo. Não estou acostumada com esse adereço aqui. Bom, então a Dani já explicou como é que começou essa história. Eu, na verdade, sou professora de filosofia antiga. Não entendo nada de Agamben, conheço pouquíssimo o pensamento dele, li, sei lá, pouquíssima coisa. Mas a ideia, a proposta foi mergulhar num texto específico, esse texto chamado Notas sobre o Gesto, como a Dani já falou. Só agora, essa semana, para falar aqui para vocês, é que a Dani me emprestou o livro Meios Sem Fins, e eu cheguei a ler uns outros ensaios, que aliás até contribuíram bastante. Eu vou rapidamente, eventualmente posso mencionar aqui uma outra ideia que ele traz em outros ensaios, porque os temas dos artigos que compõem o livro são aparentemente muito díspares, mas todos acabam sendo permeados por uma ideia comum. Assim. Mas, de qualquer forma, eu não sou conhecedora de Agamben, não estou acostumada a falar sobre esse assunto, nem a tematizar o gesto, mas justamente por isso eu fiquei muito feliz com esse desafio. Agradeço a Dani por ter me colocado em contato com o texto, foi ótimo. Agora, eu vou fazer uma advertência para começar. O texto é árido, ele é curto, mas é bem denso, e eu juro que eu vou me esforçar bastante para tentar simplificar. Então me ajudem, se alguma parte ficar muito obscura, vocês podem parar para perguntar, e de todo modo a gente vai ter no final uma meia hora para perguntas e para discussão. Então, Agamben se propõe a analisar, pensar filosoficamente o que é o gesto, e eu acho que a gente pode dizer, se quiser tentar esquematizar a estrutura do texto, que ele divide basicamente em duas questões que se complementam. De um lado, ele faz uma análise da ruptura entre a contemporaneidade e a antiguidade no que diz respeito ao gesto, da perspectiva do gesto especificamente. E, a partir dessa análise, ele tem uma proposta de compreensão filosófica do gesto. Essa primeira parte está implícita no texto. Ela não aparece muito mastigada, mas a gente vai percebendo pelas referências dele, e eu vou tentar ser mais breve, então, ao falar dessa primeira parte, para mergulhar mais propriamente nessa proposta que ele faz de compreensão filosófica do gesto. Mas é preciso fazer esse preâmbulo histórico para vocês entenderem um pouco a perspectiva que ele está adotando aqui.
Então, basicamente, ele situa o seu questionamento numa época histórica muito específica, que é a segunda metade do século XIX, as últimas décadas, na verdade, as últimas 2 décadas do século XIX, mostrando em que medida que há uma ruptura muito profunda entre a primeira metade do próprio século XIX e esse final. E isso porque a gente tem justamente aí, não à toa, o princípio do que se chama de contemporaneidade na filosofia em geral, enfim, se a gente quiser dividir, né, a história do homem ocidental nessas épocas básicas, a gente tem aí não à toa o início da contemporaneidade, e ele localiza um ponto muito específico, quase na virada do século XIX para o século XX, uma questão que é a da humanidade que, numa crise ampla e profunda por uma série de razões, de alguma forma perde os seus gestos. Essa é uma expressão que ele usa que eu vou tentar explicar para vocês. Então, basicamente, do ponto de vista gestual, a gente tem na antiguidade uma inserção do gesto em um contexto. E um contexto que está sempre permeado de um objetivo, de um direcionamento e de um sentido. Essa questão do sentido é importante, acho que é a melhor maneira da gente entender. É como se em toda a antiguidade e entrando um pouco na modernidade, a humanidade se sentisse, em geral, dentro de um contexto, de um todo, de uma totalidade unitária que possui um sentido. É claro que quando a gente fala de uma ruptura que vai se dar no século XIX, meados do século XIX, a gente não está falando de algo que cai na cabeça da humanidade ocidental, do europeu, mais especificamente, de uma hora para outra. A gente está falando de um processo histórico que começa lá no Renascimento. A gente pode contar uma série de modificações que vão... Do ponto de vista histórico, a gente tem aí Renascimento, descoberta do Novo Mundo, Revolução Científica, Iluminismo. Né? Então, há uma série de adventos históricos que vão se somando e, sobretudo, na virada do século XVIII para o século XIX, a gente tem a Revolução Industrial, que acho que tem muito a ver com o que ele está apontando aqui, como essa perda dos gestos. Mas o fato é que esse processo vai se dando aos poucos, vai como que permeando camadas cada vez mais profundas da vida da sociedade ocidental e culmina nessa grande crise em que o homem não se sente mais parte de um todo que é uno e que faz um sentido, que tem um sentido. E quando eu digo ter um sentido, eu não digo apenas ter um significado, mas eu digo também ter um direcionamento, né? O sentido é de um lugar para o outro, ou seja, um projeto, uma programação, um objetivo, portanto, uma finalidade. Né? O título do livro, Meios Sem Fins, aponta propriamente para isso. Meios sem fins não é meios sem términos, sem acabamentos, é meios sem finalidades. Né? A gente tem que pensar nesse duplo sentido da palavra fim. Então, o mundo o que ocorre nesse momento é uma grande crise que, grosso modo, tem a ver com a perda do sentido e, portanto, com a perda da finalidade. Né? Por que eu falei da Revolução Industrial, principalmente? Porque a gente tem aí um homem cada vez mais urbano, uma vida cada vez mais mecanizada, uma relação com o tempo que é diferente, né? E uma fragmentação, né? Se a gente pode pensar no homem antigo e para Agamben até mesmo no homem moderno, como um homem que faz parte de um todo orgânico, ou seja, que se sente inserido num projeto, com uma crença, com uma comunidade, faz parte de uma comunidade, né? Uma experiência comunitária importante. O homem do final do século XIX passa a ser o homem isolado da comunidade, isolado do outro, isolado da natureza, sem deuses, sem religiões, sem um projeto maior que
ultrapasse, né? Então, se por acaso ele faz parte de um todo, a gente pode pensar que ele é como uma peça numa engrenagem, né? Para pensar nesse movimento mecanizado, para pensar nessa fragmentação. Seria como uma peça de uma engrenagem que não sabe como funciona essa engrenagem, que não sabe para que está ali, que faz um trabalho mecânico e parcial e especializado e que não tem mais essa dimensão do todo, não tem mais essa dimensão da comunidade. Lembrei agora do Benjamin, que não é citado por Agamben, mas que fala propriamente disso, o que ele chama de perda da experiência. O homem antigo é um homem que pertence a uma comunidade, uma sociedade, e, portanto, tem uma experiência que tem a ver com cultura, com oralidade, etc. E o homem da contemporaneidade é um homem que perde essa experiência comunitária e que, portanto, é um homem apenas da vivência. A vivência, por contraste com a experiência, é algo de pessoal, de subjetivo, né? Aponta para esse isolamento, o indivíduo isolado do todo, né? Bom, então, como eu disse no início, Agamben está focando, está olhando, está apontando justamente para esse período específico em que, segundo ele, o homem perde os seus gestos. Ele diz que o romance de Balzac, por exemplo, ele está falando da primeira metade do século XIX, ainda retrata uma burguesia que domina os seus símbolos, ou seja, o gesto está inserido num contexto, ele faz um sentido, ele tem um significado mais amplo, enquanto que aí nas 2 últimas décadas do século XIX, ou seja, ele está situando muito especificamente, né, uma passagem curta, a gente tem essa perda dos gestos, essa crise ampla que se reflete dessa forma na gestualidade. Bem, então, como que ele mostra isso mais especificamente, como localizado nas últimas décadas do século XIX? Ele começa falando de algumas experiências relacionadas, a gente poderia dizer talvez experiências científicas, mas especificamente relacionadas ao andar humano e ao falar, a marcha, ao caminhar e a fala. E ele se refere a diversos relatos, tratados que analisam experiências também. Ele fala de uma experiência que era colocar uma folha de papel assim comprida e botar pessoas com uma coisa meio de ferrugem no pé e fazer essas pessoas andarem ao longo da folha e deixarem a marca dos seus passos. E aí há toda uma análise dos desvio lateral, ângulo, não sei o quê, por essas marcas. E o que resulta disso é uma análise altamente detalhada, especializada no caminhar e também altamente fragmentada. Ele até transcreve um trechinho. Primeiro o calcanhar vai, se apoia, o pé de trás levanta, tem todo um detalhamento disso. E ele mostra o quanto esse detalhamento, não coincidentemente, se parece, em essência, com as experiências que nessa mesma época deram origem ao cinematógrafo. Então ele tem uma experiência famosa do Woodbridge, que é colocar 24 câmeras no hipódromo e os cavalos passam e vão disparando essas câmeras e com isso depois ele numa máquina reconstitui o movimento do cavalo. Claro, é uma fragmentação, né? São 24 poses, mas que passadas rapidamente como que recompõem aquele movimento que deu origem a essas poses, né? E isso parece muito com aquele flipbook, aquele livrinho que né, tem os desenhos e fazem movimento, e isso vai culminar no cinematógrafo, culminar nessas primeiras experiências cinematográficas. Bom, isso não só é rigorosamente paralelo no tempo, há uma coincidência cronológica, como há uma coincidência de princípios, há uma coincidência mais essencial. É o estudo do gesto, né? Da cada etapazinha. Exatamente, esses estudos que começaram a ser feitos exatamente nessa época são baseados nessa fragmentação de cada pequeno momento, que é como se essa fragmentação, essa descrição fragmentária, pudesse recompor esse movimento a partir de uma análise bem específica. Tem também uma série de outros relatos de síndromes, né? Síndromes que começam a ser catalogadas
ser esquematizadas nessa época, síndromes ligadas à fala, de tiques e de pessoas que têm um descontrole na fala, um descontrole no andar. Quer dizer, isso ele mostra, ele aponta para isso justamente como um exemplo dessa humanidade que se descontrola gestualmente, né? É nesse momento que há um olhar científico para isso, e uma catalogação de todas essas anomalias, digamos assim, da fala e do andar. Bom, é aqui que ele introduz o que vai ser, a partir de então, o centro da sua análise do gesto, que é justamente a questão do cinema. Em que medida o cinema não é só coincidentemente algo que ocorre também nesse mesmo momento, mas é algo que, em essência, fala dessa humanidade que perdeu os seus gestos. Quer dizer, ele chega inclusive, se a gente vê esses filmes bem antigos, né, os primeiros filmes que a gente ainda tem acesso, que a gente pode rever, a gente tem essa sensação mesmo do gesto fragmentado, né? A gente tem essa sensação da recomposição a partir da fotografia. Mas o que eu ia dizer é que ele, a partir da experiência cinematográfica, é que vai se propor a pensar o significado do gesto, porque ele vê o cinema como um registro da perda dos gestos. Mas, por outro lado, além de um registro dessa humanidade que perdeu os seus gestos, por causa dessa crise mais profunda, é também uma tentativa de reapropriação do gesto. E essa é a grande importância para ele, do cinema, para pensar um gesto num sentido mais amplo. Então, bom, deixa eu consultar aqui as minhas anotações para ver como eu continuo. Ele parte do pensamento de o que é o cinema para pensar o que é o gesto. Tá? Então, o pressuposto número 1, o cinema é não só o registro da perda, como a tentativa de reapropriação do gesto. Então, número 2, pensar o cinema, para número 3, pensar o gesto. E aí ele parte de uma expressão bem famosa do Deleuze, que é uma definição do cinema como imagem em movimento. Então, para Deleuze, e eu estou falando aqui de orelhada, pelo que eu li no texto, também não sou conhecedora, o cinema ultrapassa uma espécie de oposição, dualidade entre imagem como realidade psíquica e movimento como realidade física. Porque ele junta numa única realidade, numa única esfera, imagem e movimento, se torna imagem e movimento, né? Então, Agamben parte dessa definição e diz o que é a imagem, né? A gente tem a imagem clássica, e aí isso tem tudo a ver com esse preâmbulo sobre o gesto, o significado do gesto na antiguidade por oposição ao significado do gesto na contemporaneidade. A imagem é classicamente uma espécie de paralisação, ele faz uma comparação com a memória voluntária. Você viaja e compra um souvenir, você quer se lembrar disso, você leva esse souvenir com você, ou seja, você seleciona um aspecto, você seleciona um aspecto principal daquilo que você quer guardar e conserva numa imagem congelada, certo? Então você pode ler assim qualquer tipo de imagem, uma estátua, uma pintura, é um momento privilegiado que é congelado para ser conservado, né? A imagem é uma tentativa de conservação de um momento significativo e, portanto, ela tem uma certa aura mágica de isolamento, um pouco como as formas platônicas, que são imóveis, imutáveis, um pouco como uma estátua grega, né? Aquele momento que merece ser paralisado para entrar para a memória, para entrar para a história. E ser, portanto, posto num pedestal, idolatrado. É interessante que as duas palavras gregas que falam imagem, eidolon e eikon, se tornaram palavras ligadas à esfera religiosa, né? O ídolo e o ícone, eidolon e eikon. Então, a idolatria é a adoração da imagem, na verdade. Mas, enfim, essa associação com a religião não é à toa, porque colocar, imobilizar, parar, colocar no pedestal é divinizar também, de alguma maneira, né? Bom, então, a imagem pode ser pensada, por um lado, sob esse aspecto do reino dessas formas eternas, dessa imutabilidade que é retirar do tempo, retirar da história e
congelar, um pouco como empalhar um animal. Mas, ele diz, a imagem pode ser pensada também como um fragmento de um todo, um pedaço, algo, portanto, que remete a um todo. Um antes e um depois. Ele diz que o exemplo dele é a própria Mona Lisa. Até a Mona Lisa, quer dizer, um exemplo de imagem clássica, por excelência, pode ser vista assim, né? Reinserida num certo contexto, num antes e um depois, num espaço mais amplo, né? Como se fosse um fotograma de um filme maior, que já começou antes e que vai continuar depois. Ou seja, a imagem também pode ser vista sob um aspecto de reinserção no tempo, de reinserção na história. Como na imagem cinematográfica justamente não há essa rigidez mítica, não há essa paralisação, porque o cinema é, por excelência, imagem, movimento, a gente pode pensar que no cinema a imagem como que foi libertada dessa mágica paralisante. Ela foi reinserida no tempo. E isso é precisamente o que Agamben chama de gesto. Então ele tem ele cunha essa bela fórmula que é o cinema reconduz a imagem para a pátria do gesto. Ele acrescenta à noção deleuziana de imagem e movimento a noção de gesto. Como quem diz, ora, imagem de movimento, essa recondução, essa libertação da imagem para um contexto e para uma história é propriamente a transformação da imagem em gesto, né? Como se um animal empalhado voltasse à vida, algo assim. Portanto, a gente pode também, nesse sentido, aproximar o gesto de uma memória involuntária, né? A imagem paralisada é a memória voluntária, o souvenir, e o gesto é um lampejo de uma memória involuntária, algo que aparece sem que a gente tivesse planejado e desejado necessariamente. A partir, portanto, dessa aproximação entre cinema e gesto, é que ele vai apresentar, então, número 2, a sua reflexão sobre o gesto, levando em conta uma série de movimentos. Então, o que é o gesto, segundo Agamben, né, a partir desse texto? Ele parte, em primeiro lugar, de uma distinção, de um trechinho de um filósofo latino do século I a.C., que se chama Varrão, que é uma distinção aristotélica, na verdade, que parte de um ponto aristotélico, mas que acrescenta um terceiro elemento. Essa distinção é a seguinte: Varrão está analisando, na verdade é uma análise gramatical, uma análise da língua latina, mas a partir dessa análise gramatical ele pensa em alguns verbos básicos, e ele diz o seguinte: uma coisa é fazer algo, fazer no sentido de produzir. Fazer é uma espécie de um meio para um fim. Você faz para obter um produto. Tá? Agir, por outro lado, é uma finalidade em si, sem meios. Você age para agir, você não age para fazer alguma coisa externa à sua ação. Tá? Então há uma distinção entre fazer e agir, essa é a distinção aristotélica. Em grego, poiein e praten. Você faz, ele até usa o exemplo do ator, né, do teatro. O dramaturgo faz um texto de teatro, ele produz, né, mas ele não age aquilo que ele produz. Quem vai agir é o ator, como a palavra já diz, ator é aquele que age, né. Mas isso pode ser transportado para a vida em geral. Uma coisa é produzir, outra coisa é agir, é praticar. Agora, Varrão introduz aí um terceiro elemento, a partir da figura do imperator, do magistrado que possui poderes políticos. Tá? Ele diz, esse magistrado nem faz e nem age, mas a sua função é gerir. E gerir significa realizar, cumprir, mas também suportar. Suportar no sentido de ser responsável por alguma coisa. Gerir é ser responsável por alguma coisa. E essa é a etimologia do próprio gesto. Achei muito interessante. Como é que é o nome? Naís? Que falou aqui no início? Naís? Quem falou? Naís. Naís, desculpa. Naís disse assim, a Dani,
que está gerindo e gestando esse projeto. São exatamente os termos que eu ia trazer aqui, porque são os parentes etimológicos do gesto. O gesto está dentro desse âmbito de gerir, gestar. Então, a gerência, a gestação, todos esses termos dão a pensar, né, quando a gente vai falar de gesto, etimologicamente. Então, justamente por isso, por causa desse parentesco etimológico, Agamben traz essa passagem do Varrão. A passagem do Varrão não é sobre gesto, mas ele traz o gerir como um terceiro elemento que não é nem, então, retomando para esquematizar, não é nem fazer, não é nem produzir, não é nem um meio para alcançar um fim, mas também não é um agir, um praticar, ou seja, um fim em si mesmo, sem meios. É, portanto, esse terceiro elemento, um meio em si, sem nenhuma finalidade. Não é um meio que se torna fim, ele é um meio sem fins. Olha aí o título do livro, Meios Sem Fins, aparecendo, né? Acho que esse texto é bem importante também por causa disso. Então, ele como que rompe essa polarização entre meio para o fim e fim sem meios, apresentando esse terceiro elemento que tem uma função de medialidade. Ele não se torna um fim, ele é um meio, simplesmente um meio, que não aponta para nada fora dele. Então, a primeira conclusão em relação a isso é que a gente não deve compreender o gesto para Agamben nem como um meio para um fim, ou seja, eu não estou andando, o gesto não é andar de A para chegar em B, por exemplo, e nem como um fim em si mesmo. Ele até dá o exemplo da dança aqui, que é a dança compreendida como um fim em si, ou seja, como um gesto estético, como um movimento puramente estético, né? Puramente para ser belo, também não é um gesto, não é o que ele compreende como gesto. O gesto é para ele justamente tornar visível um meio como tal, como um meio, expor essa medialidade, exibição da medialidade. Bem complicado, né? O que é isso? Para tentar mostrar de maneira um pouco mais concreta o que ele entende por exibição da medialidade, ele faz uma analogia bastante interessante, que é com a gag. E pensando a gag, eu não sabia disso, primordialmente gag em inglês significa mordaça, uma coisa que impede a pessoa de falar. E depois, esse segundo sentido que é mais comum para a gente, é derivado, um caco que o ator insere na peça quando falha a memória, quando ele não lembra, ou então quando dá um problema, não desce uma coisa que tinha que descer, tem que enrolar, ele vai e fala uma coisa, insere um caco qualquer, uma coisa que não estava programada. E essa gag, tanto no sentido, Agamben faz questão de frisar isso, tanto no sentido de mordaça, do que impede a fala, quanto no sentido de uma fala que aparece para preencher uma lacuna da memória, ela é justamente exibição de uma medialidade, porque no plano da linguagem, ela não é comunicação de um conteúdo, não é falar algo extralinguístico, não é comunicar uma coisa que deve ser dita e que está fora da linguagem, mas é justamente o mostrar-se da linguagem enquanto linguagem. Uma palavra que se mostra enquanto tal, exibir o dizer, né? Não é o que está sendo dito, é o dizer que se mostra na gag, que aparece nu e cru na gag. E, portanto, a conclusão de Agamben na gag, o que aparece é o homem como o ser da linguagem, um ser que é linguagem, que não pode estar fora da linguagem. Então, é essa dimensão, esse plano da linguagem em que a gente não está apontando para alguma coisa extralinguística que quer ser dita, como se a gente às vezes tem essa relação com a linguagem, uma relação pragmática de que, se eu pudesse trazer a coisa que eu quero dizer, eu exibiria a coisa aqui na frente de vocês e dispensaria a linguagem. E não é isso. É o dizer de que se diz, de que sempre se diz, né? De que o homem é um ser na linguagem, a expressão dele. Portanto,
a comunicação da própria comunicabilidade. Não a comunicação de um conteúdo a ser dito, mas a comunicação do fato de que se comunica. Sempre. E essa analogia com o gesto é estrita. O gesto é gag. O gesto é para o corpo o que a gag é para a fala, digamos assim. Ou seja, o gesto é a exibição de uma comunicabilidade, de uma medialidade. O gesto é a exibição do fato de que o homem é em um meio sempre. É sempre na linguagem, é sempre em um meio, é sempre... O Heidegger tem uma expressão que é ser no mundo, mas o Agamben usa ser no meio. É ser em meio a. E ser em meio a é ser no mundo e mais a ênfase de Agamben é ser em meio às pessoas. Ser em meio a uma sociedade, é ser como o outro, é ser junto dele. Sempre, de início, né? A gente tem a mesma questão em relação à linguagem. Se a gente pudesse exibir, a gente apontaria e não diria. Essa é às vezes uma sensação que a gente tem. A gente tem também muito frequentemente a sensação de que é algo antes e depois encontra com o outro, né? E é isso que ele diz que não é, a gente não é. A gente sempre é já com o outro, no mundo, é sempre em meio às coisas. E as pessoas, e a sociedade. Ora, esse ser em meio a é propriamente o que Agamben chama de política. Essa é a dimensão política do homem e essa é a dimensão política do gesto, da gag e do cinema. Então ele diz, o cinema, antes de ser pensado como um fenômeno estético, tem que ser pensado como um fenômeno ético-político. Porque ele exibe, enquanto gesto, é claro que a gente tem que ter aí em mente todo esse passo a passo, né? Do significado da imagem, do cinema enquanto gesto, e do gesto enquanto exibição de uma medialidade, exibição do fato de que somos em meio a. Então, nesse sentido, o cinema é, para Agamben, antes de mais nada, um fenômeno ético-político, porque exibe esse fato de que somos em. Né? E é interessante pensar isso em paralelo com a linguagem, porque o que ele diz também é que a comunicação, que ele chamou de comunicação da comunicabilidade, que está expressa e evidente na gag, é a comunicação de uma potência. Isso é uma coisa que eu retirei até de um texto que está lá mais no início desse livro. A comunicabilidade, no sentido de uma capacidade, é sempre uma potência de comunicar, né? E potência, ou poder, é algo que pressupõe, no mínimo, dois. No mínimo, agir e receber agente e paciente, né? Ação e reação, sei lá. Então, poder pressupõe, no mínimo, dois. Portanto, a linguagem, ele diz, é um fenômeno de multidão, né? Só a linguagem quando há, no mínimo, dois, de preferência, muitos. E isso é, mais uma vez, essa marca do ser em meio a, essa medialidade que é exibida pelo gesto, justamente. Por isso, não há, e isso é uma coisa que ele fala no texto sobre o rosto, um pouco depois, não há política animal, e a gente poderia acrescentar, não há gesto animal, porque o dado de que todo vivente, em última instância, está sempre em meio a, de que esse estar em meio a é constitutivo de todo vivente, para o animal isso não se coloca como uma questão, evidentemente, né? Só o homem precisa pensar sobre o seu estar em meio a e ser na linguagem. E esse pensar sobre é a tentativa de apropriação, justamente. Aquilo que o cinema faz com o gesto. Tá? É o registro da perda, mas é a tentativa de reapropriação, portanto, é a reflexão sobre o gesto. Então, se não há gesto animal, se não há política animal, é propriamente porque não há tentativa animal, eu estou dizendo animal, claro, que não o bicho, né? Não o homem, é propriamente o que não tenta apreender esse meio em que se vive, essa abertura, essa medialidade. Então, a tentativa de apropriação dessa exposição em que consiste o gesto é justamente a percepção do próprio homem, do seu ser no mundo, ser em um meio, o seu ser na linguagem. Tá, então só para terminar,
Só para terminar mesmo, a conclusão a que ele chega, no fim das contas, e aí já fazendo uma inserção nos outros textos desse livro, o que acaba se tornando o lado positivo dessa moeda, dessa grande crise da perda dos gestos, mas esse lado positivo é ainda uma tarefa para a gente, né? É precisamente a possibilidade de mostrar o gesto como gesto, né? Pelo cinema, mas pela reflexão em geral, pela dança, o que for. E a linguagem como linguagem, né? Nesse deserto ameaçador da contemporaneidade, nessa época do nada propriamente, se torna possível reenviar a linguagem e o gesto a essa exibição pura do que eles são. Então, isso é o melhor que a gente pode fazer, digamos, dessa crise. Então é isso. Obrigada, Dani. Bom, então, gente, boa noite. Eu quero primeiro agradecer a Dani pelo convite, mas também a Luísa por essa lúcida apresentação de um texto que eu diversas vezes não entendi. Comentando com ela, por que você escreveu esse texto, que doideira. Eu só entendi metade, e na metade que eu entendi eu não concordei. Achei muito legal essa apresentação, espero que a gente possa fazer umas conexões e vou tentar ser o mais sintético possível para que haja tempo para um debate. Queria primeiro dizer que a escolha do tema é fantástica. O tema gesto, para mim, é fundamental. E que essa relação gesto e filosofia tem que ser visto de forma quiasmática, recíproca, né? Um implica no outro, significa que é a filosofia pensando o gesto, e aí tentar entender o que é o gesto, definição do Agamben, definição do Flusser, que eu vou tentar apresentar aqui rapidamente, mas talvez, pensando um pouco sobre o gesto, a gente entenda também um pouco o gesto de filosofar. É uma maneira da gente voltar à filosofia para um outro caminho. A reflexão filosófica sobre o gesto amplia ou modifica a nossa compreensão do gesto filosófico. E é nesse jogo entre essas duas dimensões que eu queria tentar expor qual é a do Flusser. Eu vou fazer uma dobradinha com ele, que eu vou apresentar, não é totalmente fiel ao Flusser, vai ser uma dobradinha feitosa Flusser, tá? Então faço essa ressalva. Dizer o seguinte, por que eu acho isso tão bacana e eu acho que reverte no sentido que é a própria filosofia? Porque a questão do gesto, na minha opinião, mais do que a questão do corpo e do sentido, tem a ver com a questão do cotidiano, que é uma questão que a filosofia tradicionalmente ignora. Se não ignora, considera um saber menor, um saber inferior. Se a gente for pegar na filosofia, estou falando de modo muito geral, a gente tem que olhar com calma. Mas o saber do cotidiano é sempre o saber da aparência, que é enganosa, do senso comum, que só trabalha com o que é óbvio. E a filosofia sempre se definindo em oposição ao saber do cotidiano. As pessoas do senso comum, elas têm uma visão muito superficial, mas se você quer ser filósofo, não filósofo nesse saber cotidiano, você tem que ter uma compreensão modificada, melhorada, aprofundada da existência. Então há, a princípio, eu constato, eu faço esse diagnóstico, um certo desprezo pelo saber do cotidiano, que aparece até no próprio Heidegger, quando ele vai falar lá nesse tempo sobre a cotidianidade do ser aí, ele está sempre falando de que o ser aí tem uma tendência de se compreender inautenticamente, impropriamente, porque ele está muito preso ao cotidiano. Então, nesse sentido, embora eu admire muito Heidegger, eu percebo ele preso a uma determinada tradição. Ora, falar sobre o gesto é prestar atenção a algo que a filosofia não costuma prestar atenção. Mas a questão é como fazer isso. Porque tem várias maneiras de fazer isso. Você pode abordar o cotidiano, mas sempre de cima, olhando de cima, vamos ver o que as pessoas na vida comum estão fazendo, né? Vou observar daqui do alto da minha torre da sabedoria. E o que eu acho que o Flusser faz, que me inspira bastante, porque eu chamo de filosofia pop, que eu tento trabalhar já há algum tempo, inspirado em Deleuze também, é reapropriar positivamente
o sentido do cotidiano. Não para simplesmente falar mal, nem para transformar o cotidiano em algo maravilhoso, excepcional. Porque aí também fica fácil. Eu fico pensando nas fotos do Sebastião Salgado, da vida cotidiana, da pobreza no mundo inteiro. A pobreza e a miséria se torna algo maravilhoso, excepcional, sublime. Ora, quando o cotidiano vira algo maravilhoso, é muito legal, mas não é mais cotidiano. A questão é como a gente consegue olhar para o cotidiano e suportar a cotidianidade do cotidiano, né? sem valorá-lo negativamente, sem querer salvá-lo também, transformando em algo excepcional, né? Eu acho que é por aí, eu acho que o Flúcia aponta uma direção possível. Então eu queria apresentar lá para mim, dizer que eu conheci esse livro aqui, que chama Os Gestos, quando eu estava fazendo meu doutorado na Alemanha, e o meu colega de república fumava cachimbo o tempo todo, e ele me chegou um dia, no meu quarto, e falou: "Você sabe que tem um filósofo brasileiro que escreveu sobre o gesto de fumar cachimbo?" E aí tudo aquilo me chocou, cada parte dessa frase me chocou. Filósofo brasileiro, gesto, fumar cachimbo, esses três elementos, um deles me eram familiares. Aí eu fui, comprei o livro, mas na época trabalhando Heidegger, tinha uma visão de filosofia extremamente tradicional. Eu confesso que eu li, mas eu só achei curioso, eu achei interessante. Quando você olha um livro, esses livros que tem sobre metálica, filosofia, simples filosofia, eu acho engraçado. Eu não percebi o que estava em jogo no livro. Só muito mais tarde, quando voltei para o Brasil, voltei a reler, e aí comecei a repensar também o gesto de fazer filosofia. Então eu queria fazer muito rapidamente, se me corta aí no tempo, que meu plano era falar quem é Flúcia, qual é a tese dele sobre o gesto, e se tivesse tempo, eu ia mostrar um trecho muito curto de um vídeo, que eu acho que faz uma relação muito legal com o que a Luísa apresentou do Agamben, do que eu acho que o cinema faz, a filosofia faz e a dança faz, que é expor a medialidade, ou o dizer, o caráter linguagem da nossa existência. Bom, primeiro, quem é Flúcia? É surpreendente, o Flúcia é brasileiro, ele é mais brasileiro do que a gente, porque ele escolheu ser brasileiro, a gente não. A gente nasceu aqui por acaso, alguns até por destino, por fatalidade, mas em geral foi jogado aqui no Brasil. O Flúcia, ele nasceu em Praga, em 1920, e teve que fugir de Praga por conta da ocupação alemã. Então ele fugiu, ele da família judia, fugiu com a namorada dele, se casou no caminho, no navio, e escolheu, entre as várias possibilidades que ele tinha de exílio, ele escolheu vir morar no Brasil. E ele morou no Brasil de 1940 a 72, mais ou menos isso. Ele estudava filosofia em Praga, mas ele teve que interromper os estudos. A família dele foi toda dizimada em campos de concentração, e ele se instalou em São Paulo e começou a aprender português, e de forma autodidata começou a estudar filosofia e, depois de um tempo, a lecionar filosofia. Ele é considerado, hoje em dia, no mundo inteiro, um dos maiores pensadores da cultura contemporânea, das transformações da tecnologia, um filósofo também do cotidiano, mas ainda pouco conhecido. No Brasil está mudando, e eu me assumo como uma espécie de embaixador, fico sempre tentando, onde eu posso, eu falo: poxa, Flúcia é um cara legal, interessante. Ele pensava em português e traduzia os seus textos para o inglês, para o francês e para o alemão. É um pensador que desenvolveu as suas ideias no contexto brasileiro. O que aconteceu com ele é que em 72 ele começou a se sentir perseguido pela ditadura militar, e eu estou resumindo muita história, tem muitos outros detalhes, mas ele se sentiu obrigado a sair do país e foi para Aix-en-Provence, na França. E você pode dizer: poxa, caiu para cima, né? Ótimo. Mas ele diz na autobiografia que foi muito mais difícil o exílio de Praga para o Rio do que o exílio de do Brasil para a França. Ele estava em São Paulo, na verdade. Por quê? Em Praga ele tinha caído, ele não tinha escolhido. E o Brasil ele tinha escolhido, ele acreditava que aqui podia fazer algo diferente, ele tinha
uma expectativa em relação ao Brasil e ficou muito decepcionado com o que aconteceu. No período que ele ficou na França, de 70 até a morte dele em 90, ele começou a fazer vários textos, uma parte deles sobre a experiência dele no Brasil. Então, um livro que é muito importante, que todos nós devemos ler, se chama Fenomenologia do Brasileiro, que está publicado pela editora da UERJ, infelizmente está esgotado, talvez consiga em seus sites estante virtual, que é uma tentativa de entender essa experiência dele de 30 anos morando no Brasil numa perspectiva filosófica. Não é interessante, porque é filosófico, mas não é alguém que está de fora, alguém que viveu, conviveu, experimentou o mesmo clima que a gente durante um certo tempo. É um livro muito interessante, embora meio datado. E ele começou a escrever sobre o tema da migração, que era um tema também importante para ele, com essa experiência de ser obrigado a sair de um lugar para outro. E aí já tem uma característica dele, ele amplia esse sentido de migração, não só de sair de um território para outro, mas ele fala da migração da infância para a juventude, da juventude para a velhice, essas migrações que nós somos forçados e que temos todas as dificuldades de lidar, a migração do texto linear para o texto rizomático, que é um processo que está acontecendo agora, as transformações da tecnologia, escreveu sobre fotografia, enfim, sobre as diversas crises na relação da imagem e da escrita na nossa cultura. E durante esses 20 anos que ele morou em Aix-en-Provence, ele começou a escrever sobre o cotidiano. E ele começou a escrever sobre diferentes tipos de gestos. Esses textos, que foram escritos primeiramente em português, e depois ele mesmo traduziu para o francês, e alguns ele traduziu para o alemão, foram editados em 91, logo após a morte dele, numa compilação na França e numa compilação na Alemanha. Interessante que não são iguais, tá? Tem no livro alemão tem dois ou três textos a mais que não tem na edição francesa. Eu sempre digo isso, me comprometo a recontinuar essa tradução, já traduzi 6 dos gestos, são muito mais, acho que é super importante. É um absurdo não ter isso em português, assim como é um absurdo que ele ser pouco lido no Brasil. Só um detalhe, ele morreu em 91, quando ele pela primeira vez resolveu voltar a Praga, foi convidado para fazer uma palestra no Goethe-Institut e morreu num acidente de carro logo depois a palestra, ele estava dirigindo. Eu sempre contava isso como uma espécie, olha, com uma vida irônica, né? A primeira vez que ele volta a Praga, mas quando eu estive no arquivo Fluss em Berlim, alguns anos atrás, me contaram que ele dirigia muito mal, que é um absurdo ter deixado ele dirigir, que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso me fez assim, uma certa desidealização dessa história, para não parecer um romance muito grande. Bom, esse é o Fluss de forma muito simplificada, é muito mais complexo, tem alguns livros em português, uma obra completa dele está em alemão e em francês. Em português a gente já está devendo a publicação dos textos dele. Sobre o livro Gestos, o que eu acho que é importante pensar o seguinte: a questão do gesto é uma questão que envolve movimento e sentido. A definição dele de gesto, basicamente, é que é problemática, mas é que gesto é um movimento que eu não consigo explicar através de uma causa específica. Do tipo, alguém belisca o meu braço e eu tenho um espasmo. É fácil explicar esse movimento porque ele tem uma causa específica. Agora, quando eu estendo a mão para escrever um texto, ou mesmo para assinar, não tem uma causa fisiológica específica, esse movimento ele está associado a um sentido, então, e que tem a ver com a liberdade humana. A ideia dele do gesto é movimento mais sentido. Vou tentar descrever um pouco melhor isso. Isso é super complicado porque, em geral, a gente separa corpo de sentido. A gente faz, na verdade, duas coisas, eu até diria pior. Ou a gente despreza, porque acha que essas coisas não são importantes, esses movimentos que a gente faz na vida cotidiana, a filosofia fez muito isso, ou a gente super interpreta os movimentos corporais. Então, se vocês derem uma busca, eu fiz isso no YouTube sobre gestos, vocês vão perceber 40 mil vídeos mostrando a diferença, deve ter feito essa pesquisa, a diferença entre os gestos comunicativos,
nas diferentes culturas. Né? E aí as pessoas mostrando o que significa aperto de mão no Ocidente, no Oriente, como é que você faz para acenar, para xingar, para insultar. E é a ideia de uma como vou dizer, ou há um desprezo pelo gesto, ou há a ideia de que o gesto está comunicando uma mensagem muito específica e que cada cultura tem o seu gesto com a sua mensagem. O Flussi está fazendo duas coisas. Ele está mostrando é importante pensar o gesto. Segundo, a gente tem que pensar de um outro jeito, né? Fora dessas interpretações meramente comunicativas de uma mensagem. E aí, qual é a teoria dele? Ele vai dizer, simplificadamente, que tem um pouco diferente do Agamben, vai dizer que tem 4 tipos de gestos, basicamente. Os gestos comunicativos, que são esses que a gente conhece, de acenar, cumprimentar, são gestos voltados para o outro. Isso é um tipo de gesto, mas não é o único. Existem os gestos de trabalho, que são gestos voltados à modificação das coisas. Então, se eu pego um ovo, quebro, coloco na frigideira, seria um gesto de modificação do mundo, segundo ele. Tem toda uma gama de gestos que é voltada para a transformação das coisas. Tem um terceiro tipo de gesto, que é um subgrupo do segundo, que são gestos de transformação de si próprio. Ou seja, quando você faz algo que não está modificando algo fora de si, mas você está se modificando. E aí você começa a perceber que os exemplos que ele dá já mostram que ele tem uma visão meio diferente de filosofia e de gestos. Porque ele cita o gesto de viajar e o gesto de ler como 2 exemplos de gestos onde você se modifica e não o mundo está sendo modificado. É lógico que tudo depende do modo como você lê e do modo como você viaja, né? Em geral, o jeito turista de viajar, você não se modifica, você vai e volta igual, como sempre. E, finalmente, ele diz que tem um 4º gesto, que aí entra essa discussão, eu diria, da habilidade, que são gestos que, segundo ele, não tem nenhuma finalidade, eles não querem passar uma mensagem, não querem transformar o mundo, não estão querendo necessariamente se transformar, seriam os gestos desinteressados. E aí ele inclui entre os gestos o gesto de fumar cachimbo, que ele acha que é um gesto que não tem utilidade nenhuma, cuja única finalidade, cujo único sentido é a realização do próprio gesto, e a dança. A arte, de maneira geral, né? Os gestos estéticos eles teriam essa especificidade, seriam gestos onde você suspende os gestos cotidianos que estão produzindo alguma utilidade, onde você quer comunicar uma mensagem, você quer mudar o mundo, você quer mudar a si próprio, e você simplesmente acontece. Enquanto você acontece, você tem a possibilidade de perceber quem você é, ou de perceber o modo como a gente é na nossa própria existência. Então ele faria esse esqueminha desses 4 tipos de gestos, e ele mesmo diz, é um esqueminha, é furado, as coisas são meio misturadas, é muito difícil determinar isso exatamente, até mesmo essa definição de movimento e sentido sem causa é super complicado. Você vê uma pessoa com lágrimas nos olhos, se você não tem nenhum contexto, você não sabe se ela está chorando por alguma tristeza ou se ela acabou de cortar uma cebola, e aí é uma causa específica que está provocando aquela reação corporal. É muito complicado fazer essas demarcações todas. Então, de qualquer maneira, dito isso, e dentro desse contexto que ele está fazendo um gesto filosófico diferente, que é levar a sério o cotidiano de uma maneira positiva, sem transformar em algo maravilhoso e sem dizer que é algo inferior ao saber científico e filosófico, ele começa a analisar vários tipos de gestos. Não vou falar sobre todos eles, mas ele fala tanto sobre gestos artísticos, como escrever, fazer cinema, como gestos bem cotidianos, como plantar ou como fazer a barba, ou como fumar cachimbo. E aí é que eu acho interessante uma repercussão sobre o modo de fazer filosofia. Não é como a fotografia do Muybridge, que secciona, separa o movimento do cavalo, o movimento do andar em várias partes fragmentadas, você tenta analisar cada parte do movimento. É uma abordagem tão vaga e indeterminada, às vezes até não muito convincente, que você diz assim, pô, está viajando,
para um tema que também está no reino do vago, no reino do indeterminado, e por isso sempre foi visto como algo menor. Ele está tentando experimentar um outro jeito de aproximar, porque o jeito tradicional vai dizer que é menos, porque não está correspondendo à lógica da racionalidade. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês. Um eu já dei, que é o gesto de fumar cachimbo, que ele analisa todo o processo, diz que o grande prazer do cara que fuma cachimbo são os bolsos. Tem bolsos por toda parte para você colocar todos os utensílios. Não sei se alguém aqui ainda fuma cachimbo, acho que não. Isso também é uma arte que está se perdendo. E aí faz essa comparação, ele fumava bastante cachimbo, entre o gesto, fumar cachimbo com um gesto sem interesse, assim como o gesto da dança e da arte. Ele faz uma observação muito interessante sobre o gesto de plantar, e esses 2 exemplos eu acho que são legais. Ele vai dizer que, contrariamente ao que a gente costuma pensar em tempos de ecologia, plantar representa ou simboliza o modo violento como o homem se relaciona com a natureza. Aí você pensa, mas plantar uma árvore, isso não é, né? Revitalizar a natureza. Ele faz toda uma interpretação mostrando que o gesto de plantar é o suprassumo da nossa atividade racional, técnica, diante da natureza, que é, basicamente, ele exagera logo, fazer uns buracos no chão, tacar uma semente, sentar, ficar só observando para ver se não vai vir praga nenhuma e esperar o fruto da natureza trabalhando. A natureza começa a trabalhar para você, né? E você fica só ali aguardando, porque você fez um plano, uma estratégia de exploração da força do movimento da própria natureza. E aí ele faz uma grande crítica a essa ideia de plantar como sendo a única possibilidade do homem se relacionar com a natureza, e, surpreendentemente, ele faz um contraste com o gesto de caçar, que a gente também imediatamente pensaria, violento, matando os animaizinhos. E ele diz, não, na relação de caçar, desde que seja uma caça industrial, o cara que vai caçar, ele entra numa relação com a natureza, ele tem que ficar no mesmo tempo que a natureza. Tanto é que ele corre risco, ele tem que ir de noite, lá na hora que os animais vêm, tem que ficar um pouco à espreita. Não é certo, na plantação, tem um certo plano, eu vou plantar 100 sementes, eu sei que 70 eu vou colher, é um plano de poupança econômico, enquanto a caça é uma atividade de risco, tanto é que tem o famoso ditado, um dia da caça, outro dia do caçador. Não se você fica no alto de um caminhão só atirando, né, em cima dos animais, mas essa ideia, a ideia é ver que é um outro tipo de relação com a natureza, onde você se torna um pouco animal, você se torna um pouco natureza, você se encontra efetivamente com ela. E aí, dito isso, você percebe que já está bastante diferente do que a gente costuma pensar ou pensaria sobre os gestos. Mas o que eu acho mais espetacular é o gesto de fazer a barba, que eu dei um curso um semestre inteiro na Unirio só sobre esse texto. Eu, até agora, para essa palestra, eu deixei a barba crescer, mas não deu tempo, mas para o curso eu deixei a barba crescer bastante, e no final fiz uma performance fazendo a barba, e ele tem toda uma análise desse gesto, que é um gesto super cotidiano para os homens, mas que envolve todos os nossos gestos cosméticos, né, que cada um de nós faz todo dia de manhã, de lavar o rosto. Isso inclui depilar, maquiar, pentear o cabelo, tomar banho, toda essa relação que a gente tem com o corpo. E ele faz a seguinte interpretação inusitada. Ele vai dizer que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, a barba não é uma máscara.